Bom, então, o ponto B, né, aquilo que a gente estava falando aqui, né? Ponto B que representa o ponto A, os pontos em B que representam os pontos em A, né? São chamados homólogos aqui. Então, a gente tem uma curva ré de vazão, e se a gente for usando essa relação aqui, ó, para todos os pontos, ó, esses são os pontos homólogos aqui, tá vendo? Deixa eu botar o laser aqui, ó, tá? Então, essa seria a curva, não sei, da bomba A, né, por exemplo, e aqui a curva da bomba B para rotações diferentes, por exemplo. Então, os pontos homólogos são esses aqui, ó, tá, que são obtidos pelas relações que a gente, essas leis de similaridade, né, leis de afinidade. Tá? Bem simples, né, bem fácil. Então, a relação de rotação é diretamente proporcional à relação de vazão, é a raiz quadrada do head e a raiz cúbica da relação de potência. Tá? Então, aqui é só um exemplo, ó, você tem essa curva aqui, né? A 1800 RPM, a curva azul aqui, ó, essa curva de cima. E a curva da bomba é essa daqui, ó. Para vazão zero, head é 36, então tá aqui, ó, vazão zero, head 36. Vazão de 250 metros cúbicos por hora, então por aqui, assim, esse ponto aqui, né? 250, a vazão é 35, né? Então, assim por diante, né? 500, a vazão é 34. Então, constrói essa bomba. E aí a gente chega na curva de 1600 RPM, aplicando essas relações aqui, né? Entre rotação e vazão, e rotação e head, tá? Então, a razão de rotação está aqui. Então, por exemplo, a gente tem a vazão de zero, continua zero. Quanto que seria o homólogo desse ponto aqui, ó, na rotação de 1600? É o 222,2. Tá? Então, 250, que está aqui, ó, vem para 222,2. Tá? O 444, certo? É o homólogo do 500. Tá bom? Então, é basicamente isso, ó, só aplicando essa relação aqui. Tá? É a mesma bomba, né? O diâmetro é igual. Então, lembra, a gente está aqui assumindo mesma bomba, ou seja, o mesmo diâmetro e o mesmo fluido. Tá? Então, esse cara aqui vai embora, né? Beleza? O mesmo lugar, né? Aceleração da gravidade é na Terra, né? Tá? Agora, a eficiência ela já é um grupo adimensional, então ela é a mesma para os pontos homólogos. E aí isso pode ser demonstrado aqui, ó. Então, a eficiência em A, né? O que é eficiência em A? Aquela definição que a gente fez anteriormente, a potência cedida ao fluido sobre a potência absorvida no eixo. Então, o eixo ele absorve uma potência maior do que o fluido recebe, lógico, né? Por causa de todas as ineficiências que existem ao longo do caminho. Só que usando as relações de similaridade, ó, quem que seria, aqui o que eu tenho, né, para calcular a potência B aqui, ó? Eu teria isso aqui, ó. A eficiência em B é o gama B, vazão em B, head em B, sobre potência absorvida em B. Só que a vazão em B, ela é relacionada com a vazão em A por essa relação, né? A gente viu, né? Pelas leis de similaridade. O head em B é relacionado com o head em A por essa relação, tá? E a potência em B é relacionado pela potência em A por essa relação. Certo? Então, ó, o que é a eficiência em B? É a massa específica em B, vazão A, razão de velocidade de rotação, head em A, razão de velocidade de rotação ao quadrado,
E aí esse termo quadrado com esse termo aqui elevado a 1 vira ao cubo, que cancela com o cara aqui embaixo ao cubo. Para o mesmo fluido, né, o gama, lembra que o gama é ρg, né, massa específica vezes aceleração local da gravidade, então esse cara aqui se cancela, né, simplifica. Então a eficiência em B igual a eficiência em A. É aquilo que eu falei, né, na verdade não é porque a gente jogou fora aquele termo relacionado à rugosidade relativa. Então, na prática, não é. A gente vai ver mais para frente. Não, assim, não. Na verdade, desculpa. Aqui é sim, porque a gente está variando a velocidade de rotação. Aqui tudo bem. Aqui isso é válido. Quando a gente varia o diâmetro, que a gente tem que fazer uma correçãozinha. Mas é simples também. Tá? Então, o que eu estou mostrando aqui? Para eficiência, observa aqui, ó, a curva de eficiência é igualzinha. Ó. Tá vendo aqui? Elas são iguais. O que muda são os pontos homólogos da vazão aqui, ó. Esse cara aqui, que a gente tem que aplicar as leis de similaridade, tá? Certo? Então, 0, 0, 250, 222, 500, 444. É só deslocar a curva, né? Um pouquinho. Aqui, se você tiver em 1800 e descer para 1600, é só deslocar um pouquinho para a esquerda. Os pontos aqui permanecem, ó. Tá? Os valores de eficiência não mudam aqui, tá vendo? Beleza? Certo? Aqui ficou um pouquinho torto, né? Não parece que está muito horizontal, mas é horizontal, né? Tá? Todos os pontos aqui são... Todas essas setinhas aqui deveriam ser, né, 100% horizontais, não são por imprecisão minha na hora de desenhar a setinha, tá? A outra possibilidade é o mesmo fluido com a mesma massa específica, né? A mesma rotação e variar o diâmetro do impelidor. Tá? Aí a gente vai nas leis de similaridade, cancela os termos de velocidade de rotação, né, que eles são iguais, só variando o diâmetro do impelidor, e aí vê como é que ficam as relações para os diâmetros variando. Então a vazão varia com a razão do diâmetro ao cubo, o head com a razão do diâmetro ao quadrado, a potência com a razão do diâmetro à quinta. E a eficiência é a mesma coisa. Aqui a gente tem uma razão de diâmetro à quinta que cancela com esse cara aqui de baixo. Então a eficiência em A igual a eficiência em B, mas aquilo que eu estava comentando, né? Na prática não é, porque quando você aumenta o diâmetro, a rugosidade relativa diminui. Então a bomba ela acaba ficando mais eficiente na prática, né? Tá? A outra questão aqui na variação do diâmetro é que, de forma geral, para a gente garantir a similaridade geométrica, na hora que você varia o diâmetro do impelidor, a gente teria que mudar toda a geometria da bomba de acordo com essa mudança, para garantir a similaridade geométrica, né, para as dimensões terem a mesma proporção. Só que, na prática, o que o fabricante faz? Ele levanta essas curvas aqui para a mesma carcaça e só variando o diâmetro. Então, as leis de similaridade elas são um pouquinho diferentes, assim, na teoria e na prática, né? Então, na teoria, a gente tem isso aqui, ó. Então, na teoria, a gente tem essas relações, né? Opa, aqui é na teoria. Então, isso que é o que a gente sai das razões de similaridade lá, né? Das relações de similaridade, tá? Que a eficiência é igual, eventualmente, né? Opa, nossa, tem ruim aqui, peraí. A eficiência em A é igual a eficiência em B, tá? Que é o que sai aqui dessas duas relações aqui, ó. Beleza? Relação quinta da potência, relação quadrática do head, relação cúbica do diâmetro. Mas como tem essas questões, né? A rugosidade relativa muda, a gente tem só o diâmetro do impelidor variando para a mesma bomba, né? Então aqui observa, é uma bomba, modelo 4013, a mesma bomba, na mesma rotação, mas ele está mudando só o diâmetro do impelidor aqui, ó. 12 e 3/4 de polegada, 11 e 1/4 de polegada, 9 e 3/4 de polegada, tá vendo aqui, ó?
E ele está mantendo a mesma bomba. Então, essas relações aqui, elas só seriam válidas se toda a bomba mudasse. Então, a gente tem na prática, que é o que vale, né, é isso daqui, ó. A razão de vazão é proporcional ao diâmetro, a razão de head é a proporção do diâmetro do impelidor ao quadrado, e a razão da potência é o diâmetro do impelidor ao cubo. Tá? Então, são resultados observados experimentalmente. E a questão da eficiência é aquilo que a gente falou, né? Ela não. Ela varia. Deveria ser teoricamente igual, mas ela varia. Então, tem formas empíricas de prever a variação da eficiência em função do diâmetro, tá? Que é essa relação aqui. Certo? Então, essa daqui para mudança de diâmetro e essa daqui para mudança de vazão. Tá? Bom, aí um exemplo bem simplesinho aí, só para mostrar a aplicação direta dessas relações. Ó. Então, o parâmetro da bomba, que é o protótipo, né, que é um modelo em escala, desculpa, que é um protótipo em escala real, são esses aqui, ó. Então, o protótipo normalmente é um dispositivo que você fabrica em escala real antes de fabricar o produto final, né? Então, o protótipo normalmente ele já é em escala real. Então, o parâmetro da bomba, que é um protótipo, é a rotação de 400 RPM, vazão de 1,7 metros cúbicos por segundo, head de 36,5 metros e potência de 720 kW. E aí ele quer construir um modelo geometricamente semelhança com escala de 1/6 dessa bomba, tá? Eventualmente para levantar as curvas da bomba em escala, no modelo em escala e ter também um modelo em escala para eventuais testes futuros, né? Bom, então se o modelo é testado com head de 9 metros, ele quer saber a rotação, a descarga e a potência requerida pelo modelo. Tá? Então, se você tem um modelinho ali que, por exemplo, você tem um laboratório que só tem 9 metros de altura disponível para você fazer teste na bomba, ou tem alguma restrição. Então, quanto que vai ser a potência, né, a descarga e a vazão, né, a descarga aqui no sentido da vazão, e a potência requerida. Então, usando as leis que a gente vai precisar para resolver esse exemplo, são essas relações aqui, né, essas três relações simples, né. Bom, então, usando os grupos adimensionais, né, a gente vai determinar a rotação e a descarga do modelo em escala. Então, a gente vai considerar o índice A para o protótipo e B para o modelo em escala. Tá? Então, aqui a gente tem o grupo 1 e o grupo 2, né? Então, a gente usando o grupo 1 para saber a rotação, né? Então, qual que vai ser a rotação em 1? É a rotação em A, então, dessa relação aqui, igualando, né, os grupos adimensionais para o protótipo e para o modelo. Então, a gente quer a rotação B, que é o do modelo, né, que é o que está aqui, né? Então, a gente tem a rotação em A, 400 RPM, tem a razão de diâmetro, né, que é 1/6, que ele falou que a escala é de 1/6, e a razão de head. Ele deu aqui, ó, 36,5, e ele falou que lá no modelo em escala dele, ele só tem 9 metros disponível. Então, substituindo os valores, né, aqui passando de RPM para radianos por segundo, né, 2π sobre 60, deu 41,89, vezes 6, que é a razão de escala ali, né, do protótipo para o modelo, e a razão ao quadrado do head. Então, 124 radianos por segundo ou 1.192 RPM. Então, o modelo ele tem que rodar mais rápido, né? O modelinho em escala, nessas condições, ele tem que estar a 1.192 RPM, tá? Para garantir a similaridade dinâmica entre o modelo e o protótipo. Bom, aí ele quer saber a descarga, né? Então, a gente usa a relação 2, que é o coeficiente de descarga, né? Esse daqui é o que a gente chamou de CQ, né? Coeficiente de descarga. E esse aqui é o que a gente chamou de C-head, coeficiente de head, tá? Então, a gente tem a razão de rotação e a gente tem a razão de diâmetro. Então, a vazão em B vai ser a vazão em A, vezes a razão de rotação, né, elevada à potência 1, né? E a razão de diâmetro elevada à potência 3. Aí, substituindo valores, né? 1,7 aqui, ó, já foi dada a vazão volumétrica, 1,7 metros cúbicos por segundo. A razão de rotação a gente acabou de determinar, né? 124 a gente calculou aqui, ó, para o modelo em escala.
E o 41,89 radianos por segundo a gente já tinha dado do exercício. E 1/6 é a razão de escala. Então, 84,6 metros cúbicos por hora, ou 0,0235 metros cúbicos por segundo. Então, essa é a descarga, ou a vazão, né? Que o modelo em escala vai ter que bombear, tá? E a razão de potência, a gente tira, de novo, né? Da expressão que a gente tinha lá, ó. Razão de massa específica vai embora, porque é o mesmo fluido, mas a gente tem que levar em conta a velocidade de rotação ao cubo e o diâmetro elevado à quinta potência. Tá? E multiplicar pela potência do protótipo, tá? Para saber a potência do modelo em escala. Então ele já deu lá, né, que ele consumia 725 kW, então você tem que ter uma potência de 2,45 kW para o modelo em escala, né, jogando os valores aqui, para ele guardar a similaridade dinâmica, tá? Beleza? Alguma dúvida aí do exercício? Tranquilo, né? Aplicação direta aí das relações, tá? Que é o que normalmente é feito nesse tipo de análise. Bom, aqui é uma questão que a gente falou, né? Que a gente jogou fora aquele grupo adimensional que era o Rho ômega D sobre Mi, né? Então era o único grupo, esse era o P3, se eu não me engano, era o único grupo que guardava a viscosidade como parâmetro, ele foi embora, né? Então a gente perdeu a capacidade de analisar a viscosidade numa bomba centrífuga. Mas, de forma geral, até pelo princípio de funcionamento delas, elas são usadas para fluidos com baixa viscosidade. Elas têm muitas partes, as partes internas da bomba, elas têm muitas passagens estreitas. Então, se você tiver um fluido com uma viscosidade grande, essas passagens estreitas vão apresentar uma perda de carga grande, né? Até o próprio impelidor, né? Ele tem as passagens entre as lâminas dele, entre as pás do impelidor, né? Se a perda de carga for muito grande aqui nessa passagem, lembra que existe, se a gente olhar de lado, o impelidor é alguma coisa assim, né? Olhando de lado. Ele entra por aqui, né? Pelo olho do impelidor e sai pela periferia. Então, se as perdas de carga forem, se a viscosidade for grande, a gente tem perdas de carga nessa passagem aqui, que é a mesma aqui, né? E também, não só porque tem essas paredes aqui em torno das pás, mas também porque essa passagem pode ser relativamente estreita e depois, quando passa pela carcaça da bomba e tudo mais, né, tem toda uma passagem aqui do fluido que a perda que uma viscosidade grande pode fazer com que o desempenho da bomba caia muito e cai mesmo, né? Então, altas viscosidades causam uma grande perda no head, na vazão, e aumenta a potência. Ou seja, o que acontece? Você diminui o head que a bomba consegue fornecer, aumenta a potência, né? Então aqui a linha sólida seria, por exemplo, isso aqui é um exemplo característico, né? A linha sólida seria a curva head vazão de uma bomba com operando com fluido com a viscosidade baixa, né? A água, por exemplo, e aqui a pontilhada seria o caso de você ir aumentando a viscosidade, tá? O que acontece? O head diminui, a potência aumenta, então, tudo que você não quer, né? Você começa a consumir mais e elevar menos o fluido. E é óbvio que a eficiência vai cair dramaticamente, né? Certo? Você começa a consumir mais e fornecer menos trabalho útil para o fluido, é tudo que você não quer, né? Então, a grosso modo, uma regrazinha aí da indústria, que nem sempre é válida, né? Eu mostrei para vocês uma bomba centrífuga submersa da indústria do petróleo. Então, existe uma regra que diz que acima de 300 vezes a viscosidade da água, a deteriorização da performance é tão grande que começa a se usar bomba de deslocamento positivo. Mas é claro que isso é uma regra que pode ser burlada, né? Pode ser violada. A indústria está sempre desenvolvendo dispositivo que é adequado, quer dizer, que não seria adequado para uma condição, mas que é o melhor para aquela condição. É o caso da bomba centrífuga, né? Submersa. Você tem um poço lá, sei lá, a 1.000 metros de profundidade, não existe nenhuma bomba de deslocamento positivo que forneça a vazão que uma bomba centrífuga submersa
fornece, né? Então, normalmente é um tubo cheio de conjuntos impelidores e difusores dentro. Então, por mais que uma bomba centrífuga não seja muito adaptada para fluidos com viscosidade alta, a indústria do petróleo usa direto essas bombas para óleo cru, né? Que é o óleo com a viscosidade bem elevada. Então, vocês têm só que tomar cuidado. Isso daqui é um limite didático, né? Só para mostrar para vocês que as bombas centrífugas não foram feitas para operar com fluidos viscosos, mas a indústria ela surpreende às vezes e funciona, né? Então, vocês têm que ter sempre a cabeça aberta, sempre a mente aberta, né, para esses limites impostos aí que eventualmente pode ser resolvido, né, de uma forma ou de outra, tá? Ela pode não ser o melhor para operar com fluido viscoso, mas nessa condição aqui, de um poço de petróleo, a melhor, o que se observou, né, é que o melhor tipo de bomba, o mais adequado para operar nesse ambiente aqui, é uma bomba centrífuga, tá? Beleza? Então a mensagem que tem que ficar aqui, mais importante, é que viscosidades altas implicam necessariamente, ou de forma geral, né, em bombas de deslocamento positivo, e não bombas centrífugas, tá? Aí, o que a gente tem que falar, né, de um outro parâmetro que nasce naturalmente da questão da análise dimensional é a velocidade específica. Então, esse é um parâmetro que envolve vazão, head e a velocidade de rotação, que basicamente para o usuário é usado na seleção do tipo de bomba, se ela é radial, se ela é de fluxo misto ou se é axial. E a eficiência esperada para cada um desses tipos. Então, você pode aqui saber, lembra, né, que a centrífuga pura, o fluido entra numa direção e sai numa direção a 90 graus ali, né? A de fluxo misto, o impelidor, ele entrega o fluido com um certo ângulo, com relação à direção axial. Tá? Então, o fluido entra normal aqui e sai com certo ângulo θ ali, né? E a de fluxo axial, o fluido entra e sai axialmente. Então, é um impelidor que é como se fosse um ventilador, né? Como, até difícil desenhar aqui, apaga um ventilador que garante muito mais a vazão do que pressão para o fluido, tá? E aí existe esse parâmetro chamado velocidade específica que nos ajuda, em função da vazão do head e da velocidade de rotação, a especificar que tipo de impelidor a gente tem que escolher, tá, para a bomba. Para o fabricante é usado como um critério no projeto e no usuário na seleção, a gente vai ver isso. Tá? Então, bombas semelhantes de diâmetros diferentes têm a mesma velocidade específica. Então, bombas semelhantes, lembra, né? Similaridade dinâmica, né? Dinâmica. Onde todos os grupos adimensionais são iguais e a similaridade geométrica é preservada. Então, duas bombas semelhantes, elas têm a mesma velocidade específica. E aí uma bomba de diâmetro maior, que tem a mesma velocidade específica, é mais cara e realiza a mesma tarefa de uma bomba com diâmetro menor e a mesma velocidade específica. Então, o fabricante vai querer uma bomba, se ela fornece o mesmo head, né, se ela tem a mesma velocidade específica, fornecendo o mesmo head, o fabricante vai querer uma com diâmetro menor, né? Ele vai gastar menos material. Então, para o fabricante, é um critério de projeto, tá? E para o usuário, é um critério na seleção. Ele sabe se é a bomba radial, ele vai procurar, para a condição do sistema dele, uma bomba radial, uma de fluxo misto ou uma bomba axial, tá? Certo? E como é que a gente deduz esse parâmetro? Ó? Ele nasce da combinação do grupo π1 com o π2. Então, isso é uma regrinha também lá de análise dimensional, que quando você agrupa dois grupos adimensionais, você tem um terceiro, né? Você fornece ou obtém, né? Obtemos um terceiro grupo adimensional. Então, a gente pode fazer, você pode agrupar, na verdade, dividir, multiplicar, fazer qualquer que seja a operação
Mas, claro, mantendo a característica, né, a dimensional desse grupo que você está criando, né? Tá? Então, aqui o que ele faz é pegar o π1, o coeficiente de head, né, e o coeficiente de vazão, pegar o coeficiente de head e elevar a menos 3/4 e o coeficiente de vazão elevar a meio. Por quê, né? Por que menos 3/4? Por que meio? Porque foi observado que essa operação aqui vai fornecer esse grupo aqui, né, chamado velocidade específica, que tem a capacidade, voltando um slide aqui, ó, de fornecer essas duas características aqui, né, para o usuário, seleção do tipo de bomba, e para o fabricante vai ser um critério de otimização do processo dele, né? Pode fazer uma bomba menor, realizando o mesmo trabalho da bomba maior, tá? Certo? Então, no final das contas, o fabricante usa a bomba de menor diâmetro que forneça a velocidade específica desejada, tá? Certo? Então, isso daqui ó, é ômega, raiz quadrada da vazão, sobre aceleração local da gravidade, head elevado a 3/4, tá? No fim das contas, essa é a fórmula da velocidade específica que permite selecionar a bomba e para o fabricante saber qual é a menor bomba que ele pode fazer que atenda a proposta, né, do trabalho que ele está fazendo, tá? Bom, aqui um exemplo, né, da velocidade específica como um critério de seleção de bomba. Então é o seguinte, ó, cada família de bomba tem uma curva de velocidade específica associada aqui, ó. Aqui está a eficiência e aqui a velocidade específica. Tá? Então, se a gente determinar esse grupo aqui para a nossa condição de processo, você está lá com o sistema, você tem um motor elétrico, eventualmente, que gira uma certa velocidade de rotação, os seus processos demandam uma certa vazão e um certo head. Então, se esse agrupamento aqui der, por exemplo, 2000, certo? Se esse número aqui der 2000, você com certeza vai ter que usar uma bomba centrífuga, porque ela fornece a maior eficiência nessa condição. Se você tiver uma bomba de fluxo misto, ó, e aí fazendo uma extrapolação aqui, você até pode usar. Mas olha a eficiência dela, como é que vai ser baixa. Ó. Tá? E aí, se esse agrupamento aqui vier para, sei lá, 5.000 e qualquer coisa, aí a eficiência da bomba de fluxo misto que vai estar lá em torno de 90%. Tá? Claro que existe uma zona nebulosa aqui, né? Por exemplo, aqui você pode usar qualquer uma das duas. Né? Aqui, por exemplo, você usaria uma de fluxo misto, que é de fluxo, uma bomba centrífuga pura, forneceria uma eficiência baixa. Tá? Então, de forma geral, bombas com baixa vazão e alto head têm a baixa velocidade específica. Tá? Então, baixa vazão comparado com a bomba de alta vazão e baixo head. Tá? Certo? Então, observa que quanto mais alto aqui, ó, a velocidade específica, mais a gente vai se aproximando das bombas de fluxo axial. É isso que ele está falando aqui nessa frase. Tá? Que, de forma geral, é característica, né? Uma bomba de fluxo axial é como se fosse um ventilador, quase. Né? Ela não fornece head nenhuma pressão, vamos dizer assim, né? Nenhuma altura hidrostática de coluna de fluido, mas, em compensação, ela fornece uma vazão enorme. Tá? E um compromisso, né, entre vazão e head seria a bomba de fluxo misto, tá certo? E a questão aqui de ordem prática é que, assim como todos os outros grupos adimensionais que a gente viu, né, a velocidade específica ela até poderia ser calculada para várias vazões, mas na prática ela só é calculada no ponto de melhor eficiência. Então é a vazão no ponto de melhor eficiência e o head no ponto de melhor eficiência. Então, na prática, a velocidade específica é um parâmetro adimensional associado ao ponto de melhor eficiência. Isso, enfim, foi uma opção da indústria e permaneceu. E a outra questão importante é que, na prática, engenheiros usam unidades incoerentes no seu cálculo. Se vocês forem nos Estados Unidos, a velocidade específica, na verdade, ela não é calculada com essas unidades aqui, ó, ou com essas dimensões, né?
Então, a rigor, a gente teria que usar aqui radianos por segundo, vazão em metros cúbicos por segundo, head em metro, e o G, metro por segundo ao quadrado. Mas se você for nos Estados Unidos, o pessoal usa velocidade de rotação em RPM, vazão em galões por minuto, e aqui o head em pé. A questão é que, como a gente manteve os mesmos expoentes, na realidade, fisicamente, o sentido físico dessa relação continua. O que muda é que vai existir vamos dizer assim, né? Olha só, uma relação sempre constante entre a velocidade específica calculada da forma correta, vamos dizer assim, né? E da forma sem respeitar as unidades. E essa relação é essa daqui, ó, tá? 3,568 vezes 10 a menos 4 da velocidade específica para a americana. Na Europa, o pessoal normalmente mede velocidade de rotação em hertz, a vazão em metros cúbicos por segundo. E aqui a gente tem metros, aqui tudo bem, né? A única coisa que é a velocidade de rotação em hertz. Então a gente tem essa relação de 2π, que é justamente o fato, justamente a razão entre radianos por segundo e hertz, né? Que é o 2π ali, sobra o 2π, tá? E entre o europeu e o americano, aí o americano, né, é o inverso disso aqui, né? Aqui é o inverso disso, né? E aqui é o inverso disso. E a questão é a seguinte, né? Você até pode usar isso, mas todo mundo tem que usar também, tá? Você até pode manter essa comparação aqui, mas desde que a comparação seja feita sempre dessa forma, tá? Beleza? E aqui, ó, o que a gente tem é uma representação esquemática aqui, né, de uma bomba radial ou centrífuga pura. Quando o impelidor é de fluxo misto, né, então ele eventualmente pode ser entregue com um certo ângulo ali na saída, né? Tá? Aqui também, apesar dele ter esse ângulo aqui, ele guarda, né, uma grande parte do impelidor ainda com ângulo diferente, né? Então aqui ele é realmente encaminhado a 90 graus com a entrada, tá? E aqui um pouquinho menos, né? Até o caso que a gente estava falando, né? Como se fosse um ventilador aqui, certo? E à medida que a velocidade específica vai aumentando, isso daqui é só para mostrar mais ou menos como é que seria, né? Que aqui está meio ruim esse desenho. Mais ou menos uma coisa desse tipo, que parece bem um ventilador, né? Tá? Então, à medida que a velocidade específica vai aumentando, ou seja, altas vazões e baixos heads, a gente vai encaminhando mais para uma bomba de fluxo axial. E baixas vazões e altos heads, uma bomba de fluxo puramente centrífuga pura ou fluxo radial, tá? Certo? Bom, 9h57, deixar esse exercício para amanhã. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma questão aí que queira voltar, que não tenha ficado claro?